Oi, gente. Bom dia, professora. Vocês estão me vendo na praia, gente? Estou muito me divertindo com isso. Bom dia, estamos sim, tudo com inveja. Olha só, galera, desculpem aí, eu sei que vocês estão em casa, porém, né, gente, desculpa aí, estão na praia. Adorei, gente, eu não tenho maturidade para lidar com essas coisas, gente. Olha, eu adorei essa história de efeito de tela, gente. Deixa eu ver aqui. Olha. Essa aqui é mais minha cara. Coitado dos alunos, gente. Tem que ficar aguentando. Pronto, estou no... Eu não sei o nome desse videogame aqui. Minecraft? Quem me ajuda? Não tenho maturidade. Pronto. Tá bom. Cadê? Como que eu faço para sair agora? Misericórdia. Ô, galera, eu não sei sair. Me ajudem. Aqui, eu vou desfocar a tela. Pronto. Meu Deus. Não. Tô sem graça. Eu vou voltar para a praia, tá? Pronto, estou na praia, fiquei até mais feliz, estava meio borocochô, agora estou feliz. Bom dia de novo, minha gente, muito bom dia para vocês. É nossa última aula de metodologia. Quero dar alguns recados iniciais para vocês. Deixa eu deixar todo mundo no mudo, porque estou ouvindo um barulhinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ouvindo, professora, bom dia. Bom dia, minha gente. Opa, deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui, todo mundo me vendo na praia. Maravilha. Ó, é o Rafael que está com o microfone aberto. Deixa eu fechar o Rafael aqui. Deixa eu ver o mudo do Rafael. Ô, judiação de vocês, galera. Estamos aqui, então, na nossa última, derradeira aula de metodologia. E aí, né, como na última aula a gente esgotou o conteúdo, falei para vocês de TCC, mostrei o manual antiplágio, imagino que todos vocês já baixaram o CopSpider para ver se vocês não estão plagiando o trabalho. E disse para vocês como que é o passo a passo do nosso TCC aqui da Anhanguera Educacional, que vocês farão em breve, muito breve, vocês vão ver como passa logo, a partir do 8º semestre, 8º e 9º semestre. Convido vocês, tenho 3 recadinhos. O convite, peraí que está no meu WhatsApp. O convite que eu vou fazer para vocês é para vocês participarem. Amanhã, quarta-feira, não fujam de mim, nós vamos ter uma presença incrível, pessoal, do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, né? Ele é desembargador, que significa juiz em segunda instância. E ele vai falar sobre as relações de trabalho nessa época de crise que nós estamos vivendo e as arbitrariedades das MPs, das medidas provisórias 927 e 936. Vai descer o sarrafo nas medidas provisórias aqui. E aí, convido todos vocês para estarem comigo amanhã, às 19h30, nesse bate-canal. E aí, eu vou passar para vocês o link da amanhã. Amanhã eu passo o link para vocês, nós vamos criar um link, vou passar para vocês e eu já vou avisando. Tá todo mundo polvorosa para participar dessa palestra e em cada reunião desse Teams, pessoal, cabem 250 pessoas só. E como nós vamos fazer com a faculdade de Tabuão, e Tabuão tem um volume enorme de pessoas, eu já digo para vocês aqui, cheguem cedo, né? 7h20 no máximo, já estejam ali para entrar na live que a gente coloca vocês na live. Não percam, pessoal.
é um desembargador e ele vai falar para a gente sobre relações de trabalho. Vocês ainda não têm direito do trabalho, mas eu imagino que muita gente se interesse, porque mesmo a gente não tendo direito do trabalho, todo mundo é trabalhador, então a gente precisa saber como que andam os julgamentos e as relações trabalhistas aí. Sobre as provas, galera, prova. Alguns alunos têm o horário deles adaptado, seja porque já fez outra faculdade, seja porque existe alguma dependência de matéria, né? Não é o caso dos calouros, é o caso a partir do segundo semestre, e também pode ter calouro que já chegou na faculdade fazendo uma adaptação de outros cursos que ele realizou em outras faculdades. Para essas pessoas, pode ser que exista uma disciplina chamada DI, que é a tal da disciplina interativa. É uma disciplina, minha gente, que é 100% online, né? Até é engraçado falar disso nessa época em que tudo a gente está fazendo online. Mas essas disciplinas não têm professor presencial, vocês estudam pelo AVA e fazem uma prova só durante o semestre todo, uma prova só, fazem o AVA. E aí, algumas pessoas têm essa matéria. O que eu preciso dar o recado acerca dessa matéria? Está aberta a avaliação da DI, são 3 horas para fazer essa avaliação. E o que acontece? Amanhã é o último dia. E se a gente pensar que a nossa faculdade ela está no Brasil inteiro, amanhã, último dia, todo mundo vai resolver fazer. Então, eu já oriento os meus aluninhos que façam hoje, que terminem hoje essa prova, bem sossegados, vão lá, façam essa avaliação, porque ela só vai estar disponível até amanhã. Só que no último dia, nós, como seremos advogados, né, a maioria de nós, ou qualquer ramo do direito que tem prazo, a gente sempre tem que ter a premissa que o nosso prazo acaba um dia antes, porque no dia tudo pode acontecer. Então, tranquilamente façam hoje essa prova aqueles que têm. Galera do segundo semestre que eu conversei, disseram para mim que já fizeram e eu os parabenizo por isso. Ponto. Quem está preocupado se tem DI ou não, é só dar uma olhada no AVA. E aí, qualquer dúvida, pode me procurar, que eu estou aqui para ajudar vocês. Quanto às provas, pessoal, presenciais desse semestre, como que vai acontecer? Dia 12, no dia 11, vocês sabem que é feriado, né? Vocês não terão aula, em Itapecerica não tem aula. Vocês não terão aula no dia 12, 11, desculpa, quinta-feira, Corpus Christi, mas no dia 12 tem aula. Então, não tem aula do professor Renato, vai ter aula da professora Luciana. Vocês vão abrir o AVA a partir da meia-noite de sexta-feira. As provas vão estar disponíveis para vocês. Quais provas, professora? Vamos lá. Prova de metodologia, que é a aula de hoje, para o pessoal do primeiro e do segundo semestre. Para o pessoal do primeiro semestre, teoria jurídica do direito penal. Para todo mundo, prova do professor Renato, de TGP. E só para o primeiro semestre, fundamentos históricos e ED, que é a professora Luciana. Essas provas, pessoal, elas serão 20 questões cada, de verdadeiro ou falso. Então, vocês vão entrar lá no AVA, 20 questõezinhas, VOF, e farão essa prova quando? De sexta-feira até, no máximo, 16. Então, vocês vão ter 5 dias para realizar a prova. Olha que mamata, gente. Eu acho uma mamata, já que se fosse na faculdade, você ia ter ali, né, 1h30 para fazer a prova sentadinho na carteira de vocês, mas faremos essa prova online, vai ficar lá disponível para vocês. Tanto a prova de metodologia, que sou eu quem faz, como a de penal, pessoal, tá simples, super simples, mais fácil que empurrar bêbado de ladeira, tá? Tá muito simples. Eu mesma tentei acertei metade, então eu achei que tá bem simples.
principalmente de metodologia, bem facinho. E para facilitar mais ainda para vocês, na aula de hoje eu trouxe as questões da apostila para a gente corrigir juntos. Eu, pessoal, tenho por premissa o seguinte: eu nunca dou em prova o que eu não falei em sala de aula, né? Então, é muito importante que a gente estude o que foi apresentado em sala de aula, para a gente poder se inteirar da matéria. Mas mais importante do que isso é a gente estudar o conteúdo. Porque na hora que a gente está aprendendo aqui na aula, fica tão fácil, né? O professor falou, entendi. Só que daí no outro dia, dormiu, acordou, o professor fala, parece que é totalmente novidade, né? Porque o nosso cérebro, ele vai esvaziando, ele vai tirando, né? Parece que passado é passado, a gente esquece. Então, estudem, pessoal, estudem as aulas que vocês tiverem, né? E tem um estudo de PNL interessante que ele vai dizer assim, que o que faz a gente decorar não, mas absorver e ir para uma camada mais interna do cérebro é o estudo individual. Aqui a gente está captando informações. Captei informação? Preciso ir lá e fazer aquele estudo individual para eu internalizar. Eu acho que eu já falei disso para vocês. E esse internalizar vai se solidificar na nossa cabeça depois que a gente dormir. Então, aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. Para nós aqui, a gente tem uma grande vantagem, né? Eu gosto de fazer a poliana e só ver o lado bom das coisas, que na nossa aula online, eu estou conseguindo gravar, deixar à disposição de vocês, né? No próximo semestre, que nós estaremos juntos em sala de aula, tudo der certo, fé em Deus, a partir de agosto, né? Que tudo caminha para isso. Vocês vão ter esse conteúdo, né, já estudado. Aconselho vocês que nas férias de vocês peguem novamente todas as apostilas, as aulas online, assistam, né, principalmente as matérias técnicas que vocês têm, que é a matéria de penal, a matéria de teoria geral do processo, a matéria de IED. Para o pessoal lá do segundo semestre, matérias técnicas que eles têm, né, que é civil, negócio jurídico, TGP também que eles têm. Então, pessoal, estudem, porque elas são a base no nosso conhecimento. Não fiquem preocupados que não absorveram tudo, a gente não consegue absorver tudo, a gente pode estudar muitos e muitos anos que a gente não absorve tudo, mas a gente tem o compromisso como aluno de sempre rever conteúdo e sempre estudar cada vez mais. Se tivesse uma injeção de direito, ia ser fácil, né? E aí aplicava uma injeção de direito e todo mundo ficava vacinado, todo mundo aprendia tudo, mas infelizmente não é assim, né? Vamos estudar então, e eu ajudo vocês nesse caminho que vai chegar lá na frente ao diploma, né? Quando chegar lá na frente e a gente for fazer nossa formatura, eu quero entregar o canudo para vocês e a gente falar, poxa, professora, nós passamos juntos um semestre bem difícil de aulas online, mas estamos aqui e conseguimos superar esse caminho. Eu espero chegar nesse dia e encontrar todos vocês aí. Vamos então, recados dados. Alguém tem alguma pergunta acerca das provas que gostaria de fazer? Fique à vontade, senão eu já parto para a revisão das questões da apostila. Todo mundo numa boa. O Jimmy, eu acho que tem... O Jimmy que está aí, ele é plano de estudos, ele tem aproveitamento de matéria, eu acho que ele tem umas 2 disciplinas DI, 2 ou 3 DIs, né, Jimmy? Se você estiver aí ouvindo-me, depois me diz se você já conseguiu terminar suas provas, fique atento quanto a isso. Eu lembro de alguns alunos aqui, um ou outro, que eu tenha feito o quadro pedagógico deles, de aproveitamento de estudos, então eu me preocupo muito se vocês estão conseguindo desenvolver isso. Não tendo, então, eu vou passar aqui para
para as nossas questõezinhas, que eu preparei um material especial para nós, e vou deixar, antes que vocês se afobem, eu vou deixar isso aqui à disposição de vocês lá no AVA, assim que eu terminar aqui, né? E eu vou tomar um banho de mar antes de baixar a aula, tá, gente? Estou gravando a aula diretamente aqui de Dubai, Eu tô vendo aí. conforme já comentei com vocês, estou em Dubai, tá, gente? Os recalcados vão dizer que é efeito do computador, né? Que vocês sabem que existem gente recalcada para tudo que é lado, né? Agora, o pessoal de boa vai falar: olá, a professora Marisa está em Dubai. Mas você tá até chique, professor, de cabelinho preso. Né, gente? O que a gente faz quando a gente não consegue domar o cabelo, né? A gente passa uma água e prende. Pessoal, vocês sabem que eu sou aquela pessoa super vaidosa, né? Sempre maquiado, unha feita. Vamos que vamos. Estou aqui em Dubai e não estou me preocupando muito com isso, né? Quem que se preocupa com alguma coisa em Dubai? Me digam. Ninguém, né? Os recalcados vão dizer que os recalcados já vão falar assim, ó, a professora Marisa usando os recursos do computador, toda feliz. Mas não, gente. É verdade, esse bilhete, eu estou na praia. Amanhã, na aula de penal, vamos ver onde eu vou estar. Quem viver, verá. Bebi minha aguinha aqui. Vamos que vamos, galera. Sabe uma coisa que eu sinto falta de dar aula em pé? Eu detesto aula sentada, né? Mas é um pouco tarde, né? Como que eu vou dar aula em pé gesticulando, né? Não tem jeito. Então, vamos ficar sentada aqui, calma, e vamos para a nossa apostila. O que eu fiz no final de semana? Eu recortei e colei as questões da apostila no meu documento de Word. E eu selecionei para vocês as respostas certas aqui. Olha que professora mais fofinha desse mundo. Fofinha no sentido de tudo de bom. Que legal, eu me elogio, né, Carência? E aí, eu coloquei aqui para vocês, espero que todos estejam vendo, as questões da unidade 3 e da unidade 4. E aí vocês peguem a apostila de vocês aí, todo mundo com a apostila na mão, abram aí na sessão e coloquem a resposta certa. Quem tiver com a apostila que não sabe onde está, não se preocupem, porque eu vou deixar tudo disponibilizado para vocês no AVA, depois que a gente terminar a aula e eu tomar um banho de mar. Vamos lá. Primeira, estou na unidade 3, seção 1. Cada unidade tem 4, então sossega aí, senta que lá vem história. Vamos lá. Por ciências sociais, que é essa que nós estudamos, ciência humana, ciência do comportamento humano. O que nós entendemos por ciências sociais? Eu vou direto para a resposta, e aí se vocês aí, amiguinhos, tiverem alguma questão que vocês colocaram na apostila, que vocês queiram dizer, ah, professor, eu acho que é essa, fiquem à vontade para debater comigo, mas eu já vou direto para o gabarito aqui. Por ciências sociais, compreendemos. C é o gabarito, e eu já coloquei destacado aqui, né? Compreendem um conjunto de disciplinas, ciências sociais, então, é um conjunto de disciplinas que tem como objeto central os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Olha, então, vejam que a nossa matéria metodologia, quando ela está tratando das ciências sociais, ela está falando das diversas realidades humanas, como que as pessoas interagem entre si, comportamentos humanos em sociedade. É isso que a ciência social vai estudar. E no direito, as primeiras lições que a gente tem é que é necessária a normatização, é necessária a criação de leis para que os comportamentos sociais sejam regulados, né? Imaginem vocês uma sociedade que não existissem leis, que as pessoas não tivessem medo das sanções. Será, pessoal, que dá para a gente cobrar o bom senso das pessoas?
Será que o bom senso é uma coisa que todo mundo tem igual? O que é bom senso para um pode não ser bom senso para o outro. Então, vejam que o curso que a gente está fazendo, o curso de Direito, é uma das bases das relações humanas. Porque sem o direito, sem as relações entre os seres humanos feitas por meio de lei, a gente ia viver numa sociedade completamente desestruturada. Nós precisamos de lei. E quando a gente tem um Estado soberano como o nosso, ele vai criar as leis e ele mesmo vai respeitar as leis que ele cria. Né? Ninguém está acima da lei. A lei ela é feita para a gente poder cumprir. E a gente viver o nosso espaço aqui numa boa, com paz e harmonia. Né? A gente sabe que o direito da gente termina quando começa o direito do outro. Essa é a base das relações humanas. Então, quando a gente estuda direito, a gente está estudando realidades humanas, relações sociais. Essa aqui é a base do nosso direito. Né? Ainda bem que a gente não está no tempo das cavernas, ainda bem que existe as relações humanas, a gente chama de positivadas. Positivadas significa está escrito em lei. E a Faculdade de Direito serve para a gente aprender essas leis e, principalmente, interpretar essas leis. Interpretar, já que as leis mudam toda hora. Então, mesmo vindo lei, passa lei, se a gente souber interpretar, né, a gente já está numa boa, pode mudar a lei que for que a gente consegue interpretar. Mas para interpretar, a gente precisa entender. Né? Então, esse é o medo que toma conta do aluno de direito quando ele chega na faculdade, porque ele ainda não tem essa vivência para ter interpretação. Mas isso vem com o tempo, garanto para vocês que vem com o tempo, bastante calejado, né? A gente fica calejado de tanto errar até aprender, por isso não tenham medo do erro. Nessa questão número 1, então, a gente pode dizer que as ciências sociais compreendem as diversas relações humanas, tá? É questão certa para a prova, professora? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pensem assim, poxa, será que a professora teve esse trabalhão à toa? Então, não vou dar mais detalhes aqui, senão eu já entrego a prova para vocês, mas pensem nisso na prova de vocês, que será dia 12, e eu vou ficar no pé para vocês terminarem logo, para eu lançar logo a nota. Alguma objeção, é só dar um grito, tá? Questão 2. Em relação ao surgimento das ciências sociais, isso aqui a gente aprendeu lá na primeira sessão da unidade 3, né? Em relação ao surgimento das ciências sociais, alguns aspectos contextuais tiveram relevância. Analise as afirmações a seguir e identifique esses aspectos. Vamos ver o que está certo e o que está errado. A gente viu que a assertiva aqui certa é a D e que a 4 é que está errada. Vamos identificar o erro na 4. Vamos lá. O que eu estou pedindo aqui? Eu estou falando dos aspectos que contextualizam, os aspectos que contextualizam o surgimento das ciências sociais, né? Quando teve que estudar as relações humanas como ciência. 1. No final do século XIX, grandes transformações ocorreram na sociedade, provocando alterações profundas nas relações de organização social. Nossa apostila, ela vai falar acerca do surgimento do capitalismo, da industrialização, dessa mudança de manufatura, das pessoas terem aquele cultivo para consumo e começar a fazer operação em grande escala, né? Grandes produções. Essa aqui foi o que marcou o início do estudo das ciências sociais, segundo lá a nossa apostila, que é lá a seção 3.1 é uma seção bem densa, falando de alguns paradigmas, aí ela vai falar do positivismo, do estruturalismo, né? E aí ela vai tratar o surgimento a partir da industrialização, lá do século XIX, e o capitalismo. A gente até estudou acerca do estruturalismo, nós comentamos essa parte, né? 2, o 2 está no contexto.
Naquele momento da história, tudo se mostrava novo, eram novas formas de produção, novas relações de produção, novas regras da vida social, entre outras coisas. Né? Sim, né? Tá, mudança de uma agricultura de manufatura para uma produção industrial. Então, tem a ver. 3. Após a Idade Média, né, a Idade das Trevas, né, domínio, poderio do cristianismo, da igreja, quem contestava era fogueira, né, na época que a gente chama de Inquisição, que é a Idade Média. Após a Idade Média, a Europa experimentava as revoluções tecnológicas, econômicas e políticas que geravam grandes esperanças, mas também novos problemas sociais. É verdade, já que as pessoas tiveram uma revolução na forma do trabalho, né? E ali que começam a surgir as revoluções, né? As pessoas elas começam a trabalhar incessantemente para enriquecer os donos do meio de produção, e aí eles começam a se revoltar, porque ninguém tinha direito nenhum. Trabalhavam incessantemente nas fábricas, 20 horas por dia, mulheres, crianças, pessoas que acabaram de ter filho, e foram esses os problemas sociais que apareceram. E a 4, que está errada, é: as ciências sociais são bastante, deixa eu corrigir o homem da apostila aqui, né? Que bastante vai para o plural. São bastantes recentes, datam do século 21, agora, e nascem num contexto diferente do modelo da produção capitalista. Essa assertiva 4, essa alternativa, essa afirmativa, desculpa, 4, ela vem de encontro ao texto, né? Ela se choca com o texto, por dois motivos dela vir de encontro. Primeiro, quando vem de encontro, se choca. Quando vem ao encontro, ela que está concordando. Quando você está ao encontro, você concorda. Quando você está de encontro, você choca. Você contraria, vai. Um concorda, outro contraria. E essa afirmativa, ela vem de encontro, já que ela diz que as ciências sociais, elas datam do século XXI. E não, no nosso contexto, do século XIX. E nascem num contexto diferente do modelo capitalista. E não, exatamente pelo nascimento do modelo capitalista, dos meios de produção, e aí as pessoas que precisam do trabalho para sobreviver, elas vão se submeter ao capitalismo, coisa que acontece até hoje, né? Nós dependemos do nosso salário para sobreviver. Se amanhã a gente passar no ônibus e decepar o nosso bracinho, a gente vai depender do assistencialismo, né? Nós vamos depender de alguém que nos assistencie, que no caso é a Previdência Social, já que a gente depende da nossa força de trabalho para vender. Né? Então, foi com o modelo capitalista essa mudança social? E a resposta é sim. E essa questão aqui está indo totalmente contra o que a gente estava lendo. Então, essa questão é a questão incorreta. Não gosto desse amarelinho aqui, então deixa eu tirar. Sai amarelinho. Né? Então, a resposta assertiva 2, a resposta é a D. D de Danete, né? Danete de doce de leite. Próxima questão. O positivismo teve como um dos principais teóricos Auguste Comte, um francês, e ele se caracteriza por... Vamos lembrar do positivismo. O que o positivismo, né? O que o positivismo entende? Que do mesmo jeito que a gente estuda ciências biológicas, como que uma planta cresce, como que uma doença se manifesta, uma célula, a gente pode estudar também as ciências sociais, o comportamento humano. E no positivismo, tudo se resolve pela ciência, né? Tudo se resolve pela ciência e todo comportamento consegue ser repetido. Aqui eles colocam tudo dentro de uma mesma caixinha. Ciências sociais, as ciências naturais. Esse aqui era o pensamento positivista.
E esse pensamento positivista, pessoal, ele vai dizer que tudo pode ser repetido. Então, se eu coloco aqui um comportamento humano, coloco um casal e faço um experimento com esse casal durante tantos dias, né? E aí eu consigo que o comportamento desse casal seja repetido para todos os casais. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o ser humano, diferente de uma planta, ele é dotado de subjetividade. Ou seja, ele tem vontades próprias, ele vai, mesmo no mesmo contexto social, ele vai ter reações diferentes. A gente pode ver um estudo, por exemplo, né, de ciências sociais, a gente vê um estudo, por exemplo, de gêmeos idênticos, com personalidades totalmente diferentes. Tiveram a mesma base de educação, estudaram nas mesmas escolas, mas apresentam comportamentos diferentes, né? Então, o que o positivismo fala é que se uma orquídea, você coloca lá ela para crescer e ela vai sempre dar uma plantinha da mesma cor, uma florzinha da mesma cor, igual eu tenho uma que eu ganhei de uma aluninha, Lili, o nome dela é Lili, ela sempre aparece uma florzinha ali, coisa mais linda, sempre uma florzinha da mesma cor. O positivismo acha que, tal qual as ciências naturais, tal qual as plantas, o comportamento humano sempre vai ter o mesmo resultado. E isso, pessoal, não é verdade. A gente sabe que não é verdade, já que o ser humano é dotado de subjetivismo. E aí a resposta é: o positivismo, como um dos principais teóricos, se caracteriza pelo quê? Ele vai enfatizar a verificação empírica como o meio exclusivo para se conhecer a verdade. Ele vai falar então nessa situação, pessoal, que o conhecimento através da experiência, através dessa observação que eu estou tratando para vocês, que sempre vai acontecer do mesmo jeito, é a verdade, né? Isso é o que caracteriza o positivismo. Ótimo. Essa aqui, então, é a questão 3 da nossa apostila Não, questão 3 da unidade 3. Não, da unidade 1. Unidade 3, questão 3 da unidade 1. Agora deu um bug. Mas tá aí, a terceira. Vamos para a próxima aqui comigo. Qualquer objeção, vocês me dão uma avisadinha aí. Agora, dando um salto para a sessão 2 da unidade 3, vamos lá para as 3 questões. A pesquisa. Aqui nós estamos tratando dos tipos de pesquisa. Qualitativa e acho que vai falar da quantitativa também. Vamos lá que o sol está ardendo aqui, eu passei protetor solar. A pesquisa qualitativa no pensamento científico apresenta algumas características muito próprias e é compreendida como? E a assertiva resposta é a C. C de camarão na moranga. Eu ia falar, esqueci o nome, eu ia falar, camarão ou camarão no espetinho, né? Tem mais a ver aqui comigo. No âmbito do pensamento científico, ela se ocupa de aspectos que não podem ser quantificados por se tratar de aspectos subjetivos. É isso que está tratando a pesquisa qualitativa. Vamos falar aqui o português, Brasil, né? Aqui está cheio de termos técnicos. O que ela quer dizer? Temos 2 tipos de pesquisa para a ciência, a qualitativa e a quantitativa. Na quantitativa, nós vamos usar números. Quero fazer o meu TCC acerca, deixa eu pensar aqui, eu quero fazer o meu TCC acerca da violência contra a mulher. E aí, eu faço uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Na quantitativa, né, eu quero saber quantas mulheres dentro de determinado espaço geográfico, por exemplo, dentro de Itapecerica da Serra, faço uma pesquisa por amostragem, vou nos determinados bairros e questiono algumas pessoas, já sofreram algum tipo de violência doméstica, seja física, psicológica, patrimonial,
né? Alguém já tirou seu dinheiro, alguém já te reduziu, alguém já te bateu. Essa é a quantitativa, quantidade. Então, eu quero saber aqui só a quantidade. Depois, se eu quiser aspectos qualitativos, só a quantidade não vai dizer, porque eu preciso saber de outras informações que a gente não quantifica. Por exemplo, eu vou perguntar para essa mulher, além de se já apanhou, quantas vezes, se já sofreu a violência, eu vou dizer como que ela se recuperou e se ela se recuperou. Vejam que isso eu não consigo quantificar, vai ser de cada um. Uma vai dizer, olha, eu passei na terapia, e aí eu me livrei de um relacionamento abusivo, ou meu filho era dependente de drogas, então ele me batia porque ele queria dinheiro. Vejam, as histórias trazidas pelas pessoas, esses aspectos subjetivos, a gente só vai conseguir saber se a gente parar para ouvir. Não dá para fazer continha, né? Não dá para a pessoa marcar ali um número. Essa é a diferença da qualitativa para a quantitativa. Elas são separadas no mundo? Não. Quando a gente usa a pesquisa qualitativa, a gente inclui a quantitativa, porque a quantidade ela faz parte. Então, eu vou saber que eu entrevistei 20 mulheres, das 20, 15 sofreram violência. E das 15, aí eu pergunto quem foi, o que ela fez. Vocês entenderam? Essa é a qualitativa. E na resposta aqui da nossa questão está dizendo, no âmbito do pensamento científico, ela se ocupa de aspectos que não podem ser quantificados por se tratar de aspectos subjetivos, né? Ou seja, interiores, eu preciso parar para escutar, não é só uma contagem. Então, essa é a resposta C da questão 1. Vamos para a questão 2 aqui, se alguém tiver alguma pergunta, me faça, por favor. 2. Que nome é esse? Minayo. Afirma, é um autor, sobrenome, afirma que o conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se opõem e podem se complementar. Acabei de falar isso. A que se deve essa afirmação da autora? A realidade, espaço por eles abrangida, interage de forma dinâmica, não cabendo, nesse caso, dicotomia. Nossa, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer, pessoal, que na mesma pesquisa eu faço as duas, no mesmo estudo, eu consigo fazer as duas pesquisas, eu consigo quantificar e qualificar. Nesse caso, não existe uma dicotomia, ou seja, não existe uma divisão. Eu posso abranger esses dois estudos, já que eles se complementam, eles não se opõem, eles se complementam. E essa aqui é a tradução dessa resposta. Eu acho essa apostila aqui de metodologia bem técnica, ela traz umas palavrinhas que a gente requer uma interpretação aqui maior. Não sei se vocês concordam comigo. Vamos aqui para a terceira. A pesquisa é organizada por meio de um fluxo que precisa ser respeitado para garantir a interligação dos elementos. Analise a seguir sobre o fluxo das pesquisas. Esse negócio de fluxo, né, gente? Tem até música, mas eu não vou cantar essa música, porque é uma música muito feia. 1. A formulação do problema é um dos aspectos centrais, uma vez que disso depende a organização dos procedimentos e técnicas para a obtenção de dados. Ótimo, né? A gente sabe que a gente precisa problematizar, formula um problema acerca da nossa pesquisa, faz uma pergunta para o tema, e essa pergunta vai ser o nosso norte, vai ser o nosso guia. Eu preciso responder essa pergunta, isso é problematização. Então, primeira está certa, a gente sabe aqui que só a terceira está errada. As hipóteses como respostas provisórias ao problema só poderão ocorrer na medida que o tema é delimitado. Como que eu vou ter uma resposta sem pergunta, né, pessoal? Não existe. Primeiro precisa perguntar para depois você ter uma resposta, né? Então, aqui está dizendo a verdade. As hipóteses como resposta provisória ao problema só poderão ocorrer na medida em que
o tema é delimitado. Tá ótimo. O que ele está querendo dizer aqui? Eu formulo o tema, aí ele está falando aqui, qual que é o fluxo? Primeiro eu formulo o tema, problematizo esse tema. A partir de problematizar o tema, fazer pergunta para o tema, brota do coração as respostas? Não, eu preciso ir lá fazer um levantamento bibliográfico, eu preciso ir lá atrás de estudos para eu poder dar uma resposta provisória. E essa resposta provisória só vai surgir a partir do momento que eu problematizei um tema. Então, não tem como eu ter resposta provisória se eu não tenho nem tema. Então, essa resposta é verdadeira. 3. Muitas vezes é possível prever a coleta de dados sem ainda ter certeza sobre o problema central da pesquisa, pois, para delimitá-lo, há necessidade de leitura de textos que atualizem sobre o assunto. Essa terceira foi considerada errada, pessoal, mas errada em partes, né? Eu ouso, olha só, eu querendo dar um pitaco, discordar em partes, porque ele fala assim, ó, muitas vezes é possível prever a coleta de dados sem ainda ter certeza sobre o problema central, pois para delimitá-lo a necessidade de leitura. Não, eu concordo sim. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que quando a gente parte para coleta de dados, é possível a gente prever, é possível a gente prever as respostas sem ainda ter ideia do problema central. Ele está querendo pôr o burro, não, está querendo pôr a carroça na frente do boi, né? Ele está querendo prever a coleta de dados sem ainda ter certeza sobre o problema. Não, vamos primeiro ter certeza acerca da nossa problematização para depois ter a coleta de dados. Então, essa daqui é assertiva, que está incorreta. Eu preciso primeiro ter certeza do que eu vou estudar para poder fazer a coleta de dados, né? Já que se a pessoa for usar no tema de pesquisa, coleta de dados. 4. Todo o processo de organização da pesquisa deve estar fundamentado num paradigma que também servirá para uma escolha mais adequada dos instrumentos para a coleta de dados. Aí ele está lembrando, né, dos paradigmas que a gente tem que se fundamentar, se nós vamos fazer o estruturalismo, né, vamos pensar no todo, se nós vamos fazer o positivismo lógico, qual que é o paradigma que nós vamos usar. Enfim, a assertiva correta aqui dessa questão é a assertiva D. D de dia de sol na praia. 3. Vamos para a terceira. A pesquisa bibliográfica é um tipo que faz parte de todos os estudos científicos. Sim, né? Para todos os estudos científicos, precisa ir lá para o livro pesquisar? Resposta, sim. Considera-se como aspectos importantes da pesquisa bibliográfica. O que é aspecto importante? 1. Por meio dela se compreende a constituição histórica do objeto do estudo. Sim, começo na parte histórica, né? Como surgiu, de onde veio, tá certo. 2. A pesquisa bibliográfica torna acessível o conhecimento produzido sobre o assunto. Sim, né? A gente estudou que a gente não chega muito longe, só que a gente, como eu acho, com achismos da vida, né? Então, a gente precisa da pesquisa bibliográfica, precisa ir lá ler sobre o assunto para poder dar uma resposta contundente, né? Informação é o poder, tatuem isso no braço. Quem tem informação tem poder. 3. A pesquisa bibliográfica, pode tornar-se desnecessária em estudos empíricos, porém, o que for produzido a partir desse estudo servirá de fonte para outras pesquisas. Olha só, a pesquisa bibliográfica ela é sempre importante. Estudo empírico é aquele estudo da experiência, né? O empirismo significa observação, repetição, experiência. Preciso de pesquisa bibliográfica, então a terceira está errada, ela nunca é desnecessária, né? Ela aqui, o texto já é autoexplicativo, ó, é um tipo que faz parte de todos, ó, todos, como aqui ela pode dizer que é desnecessária? Então vejam que a própria questão já está induzindo a resposta. Por trabalhar com dados primários, possibilita uma análise inédita sobre o conteúdo da documentação.
Aqui, né, a gente precisa lembrar que a pesquisa bibliográfica, ela não é inédita, ela é secundária porque ela já foi publicada. O que é pesquisa primária é a pesquisa documental, que a gente chama de crua, que nunca foi publicada. Por isso que ele fala de trabalhos de dados primários é que não teve publicação, então essa resposta está errada justamente por isso. Então, tendo em vista que só a 1 e a 2 está certa, a assertiva correta é a C. C de crustáceos, como caranguejo. Tá? Tudo a ver com o meu passeio de hoje na praia. Tô me achando aqui, gente. Que pena que eu não posso ficar toda hora olhando aqui, porque quando aparece o texto, eu não vejo mais a praia, mas vocês estão vendo. Não me larguem na live, saiam aí para dormir. 2. Uma das características principais da pesquisa documental é a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos ou não? Tá certo, né? Uma pintura é um documento não escrito, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Essa é o gabarito. Fonte primária, pessoal, é coleta de dados de fontes cruas, que ainda não tiveram tratamento científico, que não foram publicadas, que não sofreram lá as normas da BNT para ter uma publicação. Então, na assertiva 2, o gabarito de cara é a A. 3, deixa eu pular aqui para poder ficar mais fácil para eu ler, que senão eu vou encostar a testa na webcam, tentando enxergar. As pesquisas independentes, eu tenho que ler com as vírgulas, tá? Independentemente da área e tipo, precisam ser também bibliográficas, uma vez que por meio desse tipo de pesquisa é que se obtém maiores conhecimentos sobre o assunto que se pretende investigar. Ó, a apostila aqui falando, né, pela milésima vez, que a gente precisa ler para poder saber de alguma coisa, né? No estudo ele não brota do coração, a gente precisa buscar fonte de dados de pesquisa. Pode-se realizar o estudo somente utilizando a pesquisa bibliográfica? E isso se justifica por, ele está informando aqui. Vamos ver se justifica só pesquisar em livros. A pesquisa bibliográfica oferece meios para definir e até resolver problemas que ainda não se consolidaram suficientemente por meio de estudos e pesquisas e publicações feitas. Tá certo, né? Às vezes você vai lá e pensa assim, poxa, como que ocorre, várias vezes a gente se socorre aos livros, né? E aqui, né? Poxa, faleceu fulana. Ela era casada em comunhão de bens, porém ela já teve filhos de outro casamento. Como que eu faço aqui essa divisão patrimonial, né? Quem que vai ficar com o quê? O que que eu faço com o patrimônio dela? Ela deixou de patrimônio aqui um carro, uma casa e uma rescisão. Aí você corre lá no livro de direito civil, sucessões, e aí você vai buscar nessa fonte bibliográfica, né, esse problema e como que esse problema é resolvido de acordo com aquele autor que se baseia na lei. Então, aqui um caso prático aqui que a gente pode buscar em referência bibliográfica. 2, propicia um exame do tema definido sob um novo enfoque, não se limitando a ser mera repetição. Ele pode, além de oferecer o que está na lei, falar de outros casos que não estão abrangidos pela lei, mas pode usar como uma analogia, uma comparação? Sim, né? Vamos ver a profundidade do livro que a gente pesquisa. Então, essa 2 ainda está certa. 3. Não existem fontes suficientes para se realizar estudos empíricos ou de cunho descritivo. Aí fica difícil, né? Mas falando sobre o quê, por exemplo, né? Olha só que perguntinha capciosa, né? Não existem fontes suficientes para se realizar estudos empíricos ou de cunho descritivo. Jogado assim no mundo, né? A gente pode pensar de qualquer coisa, mas tem coisas que tem sim, mas tem coisa que não tem. Por exemplo, a vacina do coronavírus, né?
Não existem fontes suficientes para realizar estudo empírico de cunho descritivo. Se a gente for individualizar essa resposta, ela está certa, mas se a gente for generalizar, ela está errada, conforme o gabarito aqui. Então, eu não gosto, essas questões são da apostila, tá, pessoal? Só estou comentando elas. Eu não gosto muito dessa resposta aqui, mas se a gente for partir do geral, a resposta é não, já que existem sim, para determinados temas, fontes suficientes. Então, essa é a questão que o gabarito tem como errada. E 4. Colocar o pesquisador em contato com o maior número de publicações, é o que está falando o que a pesquisa possibilita. Colocar o pesquisador em contato com o maior número de publicações sobre determinado assunto, o que possibilita confrontar os resultados, levando a análises que podem ser inovadoras. Sim, tá certo. Quanto mais a gente estuda, mais domínio a gente tem do tema e mais a gente pode formular a nossa reflexão para poder discordar. A gente só discorda daquilo que a gente conhece, né? Então, o gabarito dessa questão aqui é a questão 3. Lembrando, pessoal, se eu discordo de uma questão, eu nunca vou pedir lá na prova, tá? Eu tenho que ter convicção sobre a resposta para eu poder pedir na prova. 4. Estamos acabando, só faltam 300, fiquem calmos. Com relação ao projeto de pesquisa, lembra que é aquele esqueletão que a gente faz lá no 8º semestre. Com relação ao projeto de pesquisa, analise as afirmativas a seguir. Decorre de um processo de planificação, é um plano, no qual o pesquisador deverá prever todas as etapas que comporão o estudo. Comporão significa que vai compor no futuro, não é? E sim, tá certo, já que ele vai fazer o cronograma, qual vai ser, ele vai colocar os objetivos, qual que é a meta que ele pretende conseguir, os objetivos gerais, os objetivos específicos do trabalho dele, como que ele vai conseguir chegar lá nos objetivos específicos. E os objetivos específicos, eles são realizados em forma de tópicos, e esses tópicos se transformarão lá na frente em capítulos do trabalho. Então, eu quero falar sobre violência doméstica e familiar, eu vou colocar quais são os meus objetivos. Aí, o objetivo eu vou falar evolução histórica, vai ser o primeiro tópico. Como que eu vou explicar a violência familiar contra a mulher? E eu vou falar da evolução histórica, eu vou falar da lei, da legislação, eu vou falar de estudos empíricos, eu vou falar sobre possibilidades e efeitos da lei na prática, né? Será que um papel do juiz ajuda em alguma coisa? Será que tem efeitos práticos? Todos esses objetivos específicos, pessoal, significam como que eu vou explicar esse meu trabalho, como que eu vou chegar na resposta da questão problema. E, por enquanto, enquanto eu falo do projeto de pesquisa, eu estou só dizendo os tópicos que eu pretendo escrever. E lá na frente, esses tópicos, quando eu chegar no TCC2, eu vou começar a escrever acerca deles. Então, sim, o pesquisador deverá prever as etapas do estudo, tá certo? 2. Precisa prever não apenas o tema e o problema, mas também como obter esses dados para responder as questões adequadamente. E aqui ele está falando acerca do levantamento bibliográfico. Ele está querendo dizer assim, olha, não é só o tema e o problema que você vai pôr no seu projeto de pesquisa. Você vai dizer onde você vai encontrar a fonte do estudo. Vai dizer que brotou do seu coração ou você pesquisou, ou você leu livros para poder falar acerca desse tema. É isso que ele está querendo dizer aqui. 3. Pode ou não aplicar a norma específica, dependerá da necessidade do estudo. Essa norma específica, eu acredito que ele quer dizer, é sobre a norma da ABNT, né? Norma específica está querendo dizer norma específica, mas não especificou a norma, né? Esse querido aqui. Então, essa que é o errado, porque pode ou não aplicar a norma específica, dependerá da necessidade do estudo. Norma específica, se for o caso da BNT, está totalmente errado. Sempre um trabalho científico precisa ser adequado às normas da BNT, preciso fazer citações, preciso ter
referenciações, entre outras modalidades de exigência, para que o trabalho seja considerado científico. 4. É um documento que, ao ser organizado, possibilita refletir de maneira objetiva sobre o que será investigado. O projeto de pesquisa nada mais é, então, do que um mapa aonde eu pretendo chegar e o que eu quero provar. Então, tendo em vista essas explanações, a assertiva A é o nosso gabarito. Próxima. Conforme a ABNT, aí ele coloca até o númerozinho da norma aqui, que consta lá do material de vocês e também do manual do aluno que eu coloquei para vocês. O projeto de pesquisa é estruturado em quais partes? Aqui eu fiz até um PowerPoint para vocês, que era uma pesquisa aberta, assim, eu deixei o PowerPoint para vocês disponível. Aqui, simples, né? Ó, eu vou até dar na prova esse daqui. Conforme, quais partes que ele é formado? Pré-textual, textual e pós-textual, né? No pré-textual, a gente vai ter a folha de rosto, o sumário. No textual, a gente vai ter a introdução, a gente vai ter a descrição do trabalho em si, os capítulos, e no pós-textual nós vamos ter o referencial teórico, o apêndice, que é aquele que eu uso material e coloco, o anexo, o apêndice, anexo, enfim, todos aqueles elementos que estão à disposição lá na nossa apostila e também no material que eu resumi para vocês. 3. Em pesquisas sociais, é bastante comum a coleta de dados empíricos, sendo que a observação é uma das formas utilizadas para responder à questão central da pesquisa. É possível utilizar somente a observação para responder ao problema de pesquisa? Ah, pessoal, será? Somente brota do coração? Eu aqui em Bali, será que eu consigo responder um problema de pesquisa? Vou falar sobre oceanografia, só vendo o movimento do mar, indo e voltando, né? Dependendo do tanto que a gente bebe, a gente explica tudo com bastante elegância, né? Como dizia, esqueci o nome dele, mas não, né? Não, a gente não dá só para explicar. Por quê? Ó, uma vez que o observador do fenômeno social é também parte dele, não havendo neutralidade na análise. Olha só o que ele fala. Não tem como explicar o fenômeno social só para explicar, só observando, né? Já que eu também faço parte desse fenômeno social. Essa é a B. B de bicicleta. Seção 4. Aqui ele vai falar que... Eita, já começaram as citações. Vamos lembrar das nossas queridas citações, estão esquecidas na hora de fazer o trabalho. Conforme a norma de citações, as citações podem ser de dois tipos, diretas ou indiretas, né? Vamos lembrar que a citação direta é aquela que eu recorto e colo, ela pode ser curta, até 3 linhas, ou longa, mais de 3 linhas, só que precisa de um recuo, diminua a fonte, diminua o espaçamento. Ou indiretas, na indireta eu copio a ideia de uma pessoa. As citações diretas, eu quero saber da citação direta, é a transcrição literal do texto-fonte, né? Quando eu falo recorto e colo, é a transcrição literal do texto-fonte. A indireta é a ideia. Então, fica bem sedimentado na nossa cabeça que citação direta, curta, é aquela até 3 linhas, eu cito a fonte literalmente, tudo que está escrito lá. Beleza, essa é a B. Vamos para a próxima. Com relação às referências, olha lá, citei, preciso fazer referência. Com citação às referências, analise as afirmativas a seguir. É uma listagem dos elementos descritivos retirados de um documento que permita a sua identificação. Lembra aquela listinha lá no final, no elemento pós-textual? São as referências. Eu citei, preciso fazer referência lá no fim. Não existe referência sem citação. Lembrem disso. 2. Os elementos que comporão a referência devem ser apresentados em sequência padronizada.
Não existe relação direta entre a citação e referência, visto que cada um dos elementos estará ocupando uma parte do documento. Começou errado e terminou certo, né? Está falando que não existe relação direta. Existe sim, diretamente. Citei e fiz a referência. Já faço isso sincronizado, para não esquecer, né? A Ira está falando, cada um dos elementos estará ocupando uma parte. Tá certo, um vai ocupar o texto, a outra vai ocupar a referência. Então, ela começa errado dizendo que não existe relação. Existe relação direta. Então, esse não aqui que é o que estraga a questão, a afirmativa. Então, essa a gente exclui. 4. A lista de referência aparece em local específico do texto, nos elementos pós-textuais. Ótimo, tá certo, é lá no final, os elementos pós-textuais. Isso aqui a gente está careca de saber. E a assertiva correta é a C, então. C de caranguejo. 1, 2 e 4. Aqui, vamos ver. Ixi, aqui eu não sei por que essa... Ah, tá, por causa dessa vírgula aqui, ó. Aqui, pessoal, vocês não se descabelem com isso, porque a gente vai, nas referenciações, a gente sempre vai fazer uma cópia lá, né, de como fazer a referenciação. E vejam aqui, essa questão A tá certa, ó. Sobrenome em letras maiúsculas, caixa alta, vírgula. O nome da pessoa em letra minúscula, quando eu estou referenciando apenas um livro com apenas um autor. Ponto final. Qual que é a diferença para esse aqui, que também está em caixa alta? Que aqui tem uma vírgula. Olha só a diferença. Que questãozinha safadinha, né? Estratégia empresarial, ponto. Aqui tem uma vírgula. É para separar aqui os cognitivos com ponto. 2 pontos. Edição São Paulo, 2 pontos. Saraiva, vírgula, 2010, ponto. Então, a diferença aqui entre uma e outra é a vírgula. Essa primeira está correta. Vamos para a próxima aqui. A norma que orienta a elaboração do artigo científico é a 6022, de 2013-A, que define como parte de uma publicação na qual a autoria é declarada, ou seja, o autor é claramente identificado. Quanto aos tipos de artigo, pode ser original ou de revisão. O artigo de revisão, D, analisa e discute informações já publicadas. O originais, ele traz ideias nunca antes publicadas. Então, essa aqui é o revisão. Maravilha. Isso aqui é bem bestinha. Em um artigo no qual o autor apresenta os resultados de uma pesquisa, será preciso demonstrar para o leitor como as informações foram obtidas. Se foram coletados dados em um campo por meio de instrumentos qualitativos, poderá utilizar-se de os instrumentos quantitativos. Ele pode utilizar por meio de gráficos, tabelas e quadros. Essa é a resposta correta. Eu posso fazer gráfico, tabela e quadro quando eu usar instrumentos quantitativos no meu trabalho. Lembrem-se que esses elementos são opcionais, né? Não preciso fazer gráfico, tabela e quadro se eu não quiser. Já que a nossa pesquisa aqui, a gente não vai fazer pesquisa obrigatoriamente, né? A gente não precisa fazer pesquisa qualitativa e quantitativa. Nossa pesquisa ela é meramente bibliográfica. Eu vou lá atrás dos livros. 3. Conforme a norma brasileira, NBR da BNT, o artigo é um documento que pode apresentar os resultados de uma pesquisa de forma reduzida. Com relação à formação do artigo, analise as afirmativas. Está tudo certo. O artigo é composto por elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, porém, os elementos pré-textuais não estão previstas capa e folha de rosto.
Nos elementos textuais, o autor do artigo deverá, entre outras coisas, apresentar a fundamentação teórica que permita ao leitor compreender suas argumentações e a forma como situa o objeto de estudo dentro de um contexto. Nos elementos pós-textuais, as notas explicativas objetivam acrescentar informações a algum aspecto de estudo. Notas explicativas, acho que eu não falei para vocês, né? As notas explicativas, pessoal, elas vão, não quero falar, vamos supor que eu estou fazendo um texto, e aí penso assim, eu vou aprofundar esse texto, eu vou explicar algo a mais, alguma exceção a essa teoria. Se eu não quiser colocar no meu texto, eu posso fazer por notinha explicativa. Eu não saio ali do rumo que eu estou seguindo com o meu texto, eu faço isso fora, aí eu ponho uma numeraçãozinha e vou lá para a nota explicativa, é isso que ele está querendo dizer, posso acrescentar. Na listagem de referência, o autor do artigo deverá indicar somente os autores efetivamente citados no texto do artigo, né? Isso aqui vale para tudo na nossa vida, né? Eu só referencio quem eu citei. Todas aqui estão certas, segundo a apostila. Unidade 4, seção 3, vamos lá. Todo pesquisador precisa transmitir a outras pessoas o fruto da sua atividade científica. Isso pode ocorrer de diversas formas, sendo que uma delas é em evento científico. Eita, vamos sair um pouco de casa, evento científico. Com relação aos eventos científicos, assinale a alternativa que melhor caracteriza. São meios eficientes, a resposta é a C, são meios eficientes de comunicação do conhecimento científico, produzindo, além de possibilitar o acesso a inovações e avanços nas diferentes áreas do conhecimento. Nós, então, pessoal, em breve, vamos divulgar para vocês eventos científicos e qual que vai ser a intenção, né, de vocês participarem de congressos, simpósios, mesa redonda, colóquios jurídicos, vai ser o quê? Vocês ouvirem as inovações, né, formas diferentes de pensar, essas palestras que a gente traz para vocês também não deixam de ser eventos jurídicos, são eventos jurídicos, e elas mostram outras ideias, outros professores, e é assim que a gente cresce, né, ouvindo diversas pessoas falando acerca do mesmo tema. Uma das formas de apresentar pesquisas em eventos científicos é por meio da comunicação científica. Né? Esse tipo de publicação geralmente acompanha uma exposição oral, na qual o pesquisador discorre de forma breve sobre o trabalho desenvolvido. Sobre a comunicação científica, analise as informações a seguir. Vamos lá. É uma forma de divulgação de pesquisa científica de maneira limitada na sua extensão. Sim, já que é um resuminho. A finalidade da comunicação científica é divulgar descobertas e resultados alcançados com a realização de uma pesquisa. Sim. Na comunicação científica, há necessidade de organização da apresentação de forma que, dentro do tempo estipulado para o pesquisador, sejam apresentados aspectos essenciais do estudo desenvolvido. Na verdade, na comunicação científica, né, tem as normas, padrões para essa comunicação, e a apresentação oral, ela precisa ser feita em 20 minutos só, né? Então, há necessidade de organização de forma com que, dentro do tempo estipulado, sejam apresentados aspectos essenciais. Então, quando a gente vai fazer uma exposição, a gente precisa controlar o tempo. Várias vezes acontecem, né, do aluno ser muito prolixo, ele vai falando um raciocínio redundante. E aí, quantas vezes a gente não pega um aluno para fazer o TCC e a gente fala assim, ó, o senhor tem 20 minutos, o senhor tem 20, não é muito, o senhor tem 15 minutos para falar, aí a gente põe o cronômetro. Quando acaba, ele ainda está falando da parte teórica, né, e aí acabou o tempo dele, aí a gente falou, infelizmente seu tempo acabou, e ele ainda estava na parte teórica, então daí a importância de controlar o tempo, falar menos e abranger todos os assuntos. 4. Não há necessidade de formalidade, dispensando-se a utilização das normas para a elaboração do texto ou estilo na apresentação. Tá errado, né, gente? Tudo que a gente fala de ciência, existe padronização. Tem que ser uma coisa padronizada, né? Porque, principalmente na hora da apresentação, tem que ter sua formalidade, senão fica parecendo uma discussão de mesa de bar, né? Cada um fala uma coisa, cada um se porta de um jeito, e não.
A gente precisa manter a formalidade que a ciência nos pede, até porque a ciência é uma coisa séria. 3. Um dos mais breves trabalhos científicos é o informe científico. No que consiste esse tipo de publicação? Gabarito A. É um trabalho que se limita à descrição dos resultados obtidos por meio das pesquisas de campo, de laboratório e pesquisa documental. Gabarito. Eu só não peguei para vocês a página, pessoal. E fica com vocês se vocês quiserem achar a página. Conforme Ferreira, 2011, explica. São documentos monográficos. O que é monográfico? Mono, escrito. Gráfico, escrito. Uma escrita, um tema, tá? Monográfico significa um tema. São documentos monográficos, as monografias. Eu vou escrever sobre uma coisa, elaboradas na graduação e especialização. As dissertações produzidas nos cursos de mestrados e as teses produzidas no doutorado. Lembra que tese eu vou ter que defender uma ideia nova. Os artigos resultantes de pesquisa. Um trabalho científico, para ser monográfico, o que ele precisa? E a resposta é D. Deve desenvolver um tema único, em torno do qual realizará uma análise aprofundada. Olha aqui. Quando a gente fala em mono é um. Então, mono, eu preciso de um tema, mas eu vou falar cada vez mais sobre esse tema. A gente fala cada vez mais sobre cada vez menos, né? Então, esse é o tema monográfico. Eu faço uma análise profunda acerca de um tema. Essa aqui, dentro da estrutura do trabalho de conclusão de curso, os elementos textuais tem o pré-textual, pós e o textual. Eu tenho introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Saindo, essa é a C. O resto está falando de elementos capa, pré-textual, introdução, desenvolvimento, referência pós-textual. Então, a resposta certa é a C. A defesa oral do TCC é uma parte importante da realização do trabalho. Para melhor se preparar para esse momento, sugere-se ao aluno, não precisa mais nem ler, gente. O que eu sugiro? Organizar sua fala, treinando bastante antes da apresentação, visando estruturá-lo dentro de uma lógica que possibilite compreender os objetivos do trabalho. Ótimo, né? A gente orienta isso. Vamos treinar, vamos fazer uma análise cronológica dos temas, né? Não queira falar primeiro da conclusão para depois você falar da parte histórica. Faça uma cronologia, né? Cronologia, Cronos é o deus do tempo, né? Então, eu vou seguir uma estrutura começo, meio e fim. 2. Utilizar os recursos tecnológicos como um suporte que favorecerá a apresentação, auxiliando a esquematizar os tópicos que deverão ser apresentados. Que recursos tecnológicos? E aqui eu digo para vocês que no nosso curso, né? Não precisa usar recurso tecnológico na apresentação. Se você quiser montar uma estrutura ali no seu PowerPoint, fazer uma apresentação no Datashow, você até pode, ou fazer isso em tópicos, imprimir, falar lá, porque para a gente interessa o que você sabe. Pode inovar? Pode, desde que a banca concorde. Então, antes de inventar, né, essa história de recurso tecnológico, se tiver, a não ser que você esteja fazendo um curso de TI, né, de design gráfico, aí é obrigatório, mas no nosso curso a gente é mais brutão, né, a gente é livro, papel e caneta. 3, não deixa de estar certo a 2, tá? 3, não se preocupar com o traje e a postura, visto que o importante é o conteúdo que está sendo apresentado. Pessoal, na contramão de tudo que falam, né, a roupa é um código de conduta. Não tem jeito da gente dissociar a roupa do direito, né? A gente tem um código de conduta, né? Um código social que a gente precisa mostrar. Imaginem só se os meninos, no dia do TCC, eles vêm apresentar de regata, aquela blusinha, aquela camisa regata, bermuda com um monte de coqueiro, como se tivesse em Bali aqui comigo.
as meninas de top e mini saia, né? Ou aqueles shorts que o forro é mais comprido que a barra, né? Não sei se vocês já viram isso, fico abismada. Tudo tem lugar, né? Tudo tem lugar, tudo tem o seu tempo. No ambiente forense, vocês já vão se acostumando, que o ambiente forense é um ambiente sério, né? E ainda bem, e graças a essa seriedade que ele está estruturado até hoje, né? A questão é de formalidade. Então, demonstra quando a gente se traja de forma adequada ao ambiente acadêmico e ao ambiente forense, a gente está demonstrando respeito nosso pela banca examinadora e pelo ambiente, né? Ninguém vai... Imagina você como advogado, a primeira impressão que se tem é como você está trajado. Você vai lá defender seu cliente na delegacia, correr lá atrás de ouvir o inquérito policial de mini saia e top? Não, né? A gente tem que ir devidamente trajado. Para as mulheres, né? Sempre cobrindo o ombro, nada de alcinha, os meninos sempre de terno e gravata, é uma exigência, né, nas audiências, terno e gravata. Para os homens, a mulher é um pouco mais maleável, né, saia, geralmente saia até o joelho, e não pode, né, gente? É código de conduta, na verdade, é empírico, né? Na verdade, não é uma regra que se tenha que seguir à risca, nem pode, né, ter alguém na porta do fórum medindo a saia, mas existe uma formalidade, né, que paira sobre esse mundo jurídico, né? Então, quando a gente, por exemplo, está a partir do 7º semestre, a gente tem que fazer visita no fórum, vai lá fazer relatórios de processos, vai lá acompanhar a audiência, e aí a gente precisa saber que os meninos precisam ir devidamente trajados, assim como na nossa visita na OAB, que nós retornaremos, com fé em Deus, a partir de agosto. Então, precisa se preocupar com o traje, com a postura? Sim, precisa. 4, então por isso que essa está errada, está dizendo que não precisa. 4, buscar recursos para controlar a ansiedade e o nervosismo. Professora, que recurso que eu vou encontrar? Meditação. Vocês iam achar que eu ia falar para vocês encherem a cara, né? Não. Vocês precisam se controlar. Qual que é a melhor forma de controlar o nervosismo e a ansiedade? Antecipar, né? Já pense que vocês estão ali na banca examinadora, porque tudo que a gente visualiza, nosso cérebro entende como real. Então, alguns recursos que vocês podem fazer né, visualizar aquele acontecimento como se ele estivesse acontecendo agora. E aí, a hora que acontece, parece que ele já passou, né? Parece que você já reviveu aquilo, né? Então, esses recursos que a gente tem que buscar, principalmente o domínio do tema do trabalho, né? Domínio do tema do trabalho. E daí você contém. Claro que você não pode... A ansiedade e o nervosismo, eles vão acompanhar, não tem jeito, mas se procura controlar, procura minimizar esses recursos, esses sentimentos aí que são difíceis, né? Maravilha! Chegamos aqui no final da unidade 4, sessão 4, revisei com vocês todas as questõezinhas da prova, não, desculpa, da prova, já confessou, já era. Vou tirar Gente, 10. Eu tô no bar aqui, eu tô aqui em Bali, e vocês me assustando. Deram um grito aqui agora, quase me mataram do coração, tá? Imagina, sai lá no Globo, sai lá na televisão, né? A aluna mata a professora que estava na praia. De susto. Ai. Pessoal, eu sou bailarina, eu posso dançar um pouco de balé aqui para vocês? Tenho que parar de palhaçada, gente, eu sou a coordenadora de curso. Não posso. Galera, questão finalizada para meus alunos de metodologia. Espero que lá no 8º semestre vocês se lembrem de cada detalhe da pesquisa que nós tratamos aqui, para que vocês cheguem lá já com um tema, com bastante pesquisa bibliográfica, que vocês já estejam seguros, não deixem para pensar nisso só quando chegar lá. Esses dias eu dei essa aula para a galera de Tabuão,
que estão lá no 8º semestre e convidei todo mundo. E a galera do 9º falou assim para mim: ô, professora, como eu queria ter tido essa aula lá no 1º semestre, no 2º semestre, porque aqui eu já estaria mais tranquilo, porque eu deixei para buscar o tema lá no final não posso falar palavrão, né? Como que eu posso dizer? E me prejudiquei, já que eu devia ter escolhido antes e pesquisado antes. Então, agora, depois das provas, quem não ficar de exame vai estar de férias até o próximo semestre. Então, aproveitem para pesquisar algum tema de interesse de vocês, me procurem, falem: professora, qual livro que eu pesquiso, onde eu pesquiso? Vou mostrar a biblioteca digital, a biblioteca virtual que vocês têm à disposição no AVA. Aproveitem esse tempo para estudar. Lembrem-se que durante esses 5 anos de faculdade, a vida de vocês pertence a mim. Então, vamos estudar. Depois das provas, a gente já está de férias? Estão. Depois das provas, quem não ficar, vai falar detido. Quem ficar, olha só, depois das provas, galera, vocês, olha só, terão, né? Como que eu faço para passar direto? Quem passa direto é ônibus, galera. Vem para o exame. Vai ter exame, né? Como que eu passo direto? Eu preciso ter 1.500 de prova. Vocês vão lá eu mandei para vocês, eu fiz um videozinho, eu mandei para vocês. Então, tem lá uma régua de cada uma das avaliações. Vocês têm a avaliação de prova, que vocês precisam de 1.500 para passar direto. Vocês têm a avaliação do professor, mais a avaliação em sala de aula que está lá, eu não lembro da nomenclatura. E tem também a avaliação transversal. Essa transversal é o ED e mais o estudo dirigido e mais o desafio nota máxima. Quem ouviu as minhas preces de fazer o exame, o estudo nota máxima, já viu que já conseguiu a pontuação. E a pontuação lá em cima, tem que conquistar 14.000 ou tem que ser o mínimo? Não, mínimo. 14.000 é total. Né? Aí você professora, eu já estava com medo, falei assim, nossa! Se você conseguir total, eu levo você lá para ser estudada na NASA, né? Você conseguiu tudo. Tá quase! Nossa! Então, consegui aliviar, professora! Calma, jovem, fica calma. Eu estava morrendo do coração aqui, eu estava estudando de noite, o marido que já estava pedindo divórcio. Continua, jovem, continua. Ai, meu Deus, estão ligando aqui para mim, peraí. Deixa eu desligar aqui. Então, deixa eu virar aqui. Como que vocês... você me deixou mais tranquilo. Não, 4.500 pontos no AVA, mais 1.500 na prova. Ninguém tem 1.500 ainda, porque o máximo da primeira prova foi 1.000. Então, essa próxima prova que eu vou dar no dia 12, vale 4.000. Então, já façam as contas aí, né? Se vocês tiraram 700, vocês vão precisar, então, de mais quanto? 800, né? 714, 800 pontos. De 4.800, né? Vocês vão precisar de 4.000, tirar 800 pontos. Acertou? Você acertou lá, né? 4 questõezinhas na prova, você passou direto. Se a pessoa não conseguiu, professora, não consegui, eu perdi a primeira prova, então era 1.500 nessa, não consegui. Ainda tem o exame, pessoal, ainda tem a prova de exame. Quem ainda não está com a pontuação mínima dos 4.500 pontos no AVA, corre lá e faça as sessões do AVA. Até o dia 16 dá tempo, corram lá, façam todas as sessões. Vai de uma em uma sessão e vão vendo os vídeos, respondam as questões do AVA. Oi? Me aliviei agora, viu? Eu pensei que tinha que atingir os 14.000. Não, jovem, fica tranquila. Se você atinge 14.000, ótimo, mas não precisa. Tá? Então, já estaria lá. Já estaria, já não. Fica tranquila, jovem. Né? Perguntas, pessoal. Perguntas aqui para a professora. Se eu estou... Vocês viram que eu estou até mais morena, né? Vocês se separaram com esse sol. Você está em Dubai, não dá nem para fazer pergunta.
que esse sol quente que eu tô tomando nas costas aqui, gente, agora eu vou virar aqui, eu já vou estar toda queimada, né, de sol. Vocês devem estar aí achando que eu tô passando mal de calor. No caso, eu devia estar com chapéu, né? Ai, complicado. Deixa eu coisar a tela aqui. Então, ó, beleza, não tem perguntas, eu vou baixar a aula, vou deixar disponível no AVA para vocês. E que dia? Amanhã. Volta casada. Vê se acha um shake milionário aí e volta casada. Agora eu gostei. Você gostou, né? Eu gosto de dinheirinho. Olha o marido, professor, falando que não é igual eu não, que dá golpe. Jamais, jovem. Gosto. Shake árabe tá bom. Olha não é? Vai encher você de ouro. Xalá. Tá bom, jovem. Nossa, vão achar que eu sou interesseira. Olha só, então, amanhã nossa aulinha de penal, galera. Amanhã aula de penal, todo mundo aí. Em penal eu vou terminar a matéria, não vou nessa mamata aqui de ficar falando questão de apostila, não. Penal eu vou terminar a matéria, eu vou falar sobre concurso de pessoas, final, né, e pessoa jurídica, crime de pessoa jurídica. Coisa rápida, a gente termina a nossa matéria de penal e também a prova já está feita, já está prontinha, só esperando meia-noite do dia 12 para a gente poder trazer a prova para vocês aí, e tranquilamente vocês passarem esse semestre aí. Tá bom, galera? Deixa eu sair um pouco do sol, porque senão eu vou ficar doente. Pronto. Agora eu estou nas montanhas. Não tendo perguntas, eu vou encerrar a aula aqui, deixando um beijo para vocês. Imagino que estejam todos aí numa boa. Eu falei um monte de piadinha infame, ninguém deu risada, tudo bem. Sim, professora. Boa aula de hoje, viu? Corrigindo, sim, é fácil para a gente estudar, até, né? Tchau, professora. Tchau, gente. Um beijo, um beijo. Pro segundo semestre. Beijo, professora, até amanhã. Como é que fala que a gente viu? Tchau, professora. Tava mudo o microfone. Ah, é verdade, verdade. A gente riu, eu ri. Eu quero que vocês tenham risada com o microfone mudo. Vai abrir o microfone só para rir, não dá, tá certa. Não dá. Beijo. Obrigada pela aula, professora. Um beijo. Obrigada, Tchau, gente. Beijo para vocês. Beijo. Eu volto da praia para amanhã poder dar aula para vocês. Tá bom. Beijo. Amanhã, professora, a senhora vai para o Chile. Pode ser, jovem. Eu estou viajando o mundo aqui. Eu não sei lidar de tanta alegria com essas coisas aqui, adoro. Um beijo, gente. Até mais. Beijo, até amanhã. Tchau.